aposto que você já falou isso ou não treinou pesado porque ouviu. Ah, mas eu sou mulher, não posso treinar pesado porque eu não quero ter um bração. Não quero ficar muito musculosa, só quero definir. Olha, o que eu mais escuto por aí são mulheres falando que não querem treinar pesado porque não querem ficar que nem a Graciane Barbosa, não querem treinar pesado porque não querem ficar com um braço que nem aquele cara que tá treinando, entendeu? Então, o que eu mais vejo por aí são mulheres falando isso. Só que existem alguns fatores que a gente precisa se atentar, então, sem enrolação, bora pro conteúdo. Mas antes, espera aí. Clica aqui em curtir pra gente fazer essa troca. Eu te forneço conteúdo com muita informação. E você, clica aqui em curtir, que isso é importante, que o YouTube vai mandar isso para mais pessoas. E isso ajuda ao nosso canal conseguir crescer cada vez mais, beleza? Então, vamos que vamos. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma distinção na produção hormonal e existe uma distinção de receptores entre homens e mulheres. E o que isso significa? Homens têm maior prevalência de ter receptores androgênicos no nosso tríceps e no nosso trapézio, os homens. As mulheres têm maiores receptores estrogênicos nos membros inferiores, no quadríceps, por exemplo, acaba tendo maior quantidade de receptores estrogênicos. E a produção hormonal de homens vai ter muito mais testosterona do que a produção de testosterona em mulheres, ou seja, homens têm produção de 10 vezes, 15 vezes mais testosterona de maneira natural, de maneira fisiológica do que as mulheres. Em contrapartida, as mulheres vão ter uma maior produção de estrogênio, de progesterona do que os homens. Isso também é natural. E o que isso vai refletir? Quanto mais testosterona você tem, maior vai ser a facilidade de você ganhar massa muscular e maior vai ser a dificuldade de você perder essa massa muscular que você ganhou. Quanto mais testosterona você tem. E aí, o que a gente precisa entender? Que essa testosterona ela vai fazer uma ligação com esses receptores androgênicos no tríceps e no trapézio. Por isso que homens têm um braço maior do que mulheres. Por isso que homens têm um trapézio mais aparente do que mulheres. Não só isso, mas, por exemplo, tem um peitoral maior, tem costas mais aparentes. Por quê? Porque tem mais testosterona. E isso significa que ele vai perder mais massa, vai perder menos massa muscular e vai ganhar mais massa muscular com maior facilidade. Em contrapartida, vocês, mulheres, tem uma maior quantidade de estrogênio e progesterona e com isso acaba tendo uma interação com os receptores dos membros inferiores, da perna, por exemplo. E aí isso reflete o que? Numa maior força nesses membros inferiores, numa maior resistência, num maior volume nesses membros inferiores. Por isso que mulheres acabam tendo um quadril mais notável, um quadríceps mais exuberante, entende? Porque justamente os homens acabam tendo justamente o trapézio e o tríceps com maior foco, ou seja, os membros superiores eles são maiores do que normalmente as mulheres. Então, justamente a gente precisa entender que existem já naturalmente essas diferenças, ou seja, entendendo isso daí, vocês mulheres precisam saber que como vocês têm 10 a 15 vezes menos testosterona do que os homens, isso eu só estou falando de maneira natural, fisiológica. Não estou falando com o uso de esteroides, por exemplo. Vocês naturalmente vão perder massa muscular. E o pouco, na realidade é assim, o pouco que vocês ganham de massa muscular vai ser facilmente perdido. Isso que vocês precisam entender. Então não faz sentido vocês não treinarem pesado. Não faz sentido vocês não treinarem pesado. Sabe por quê? Porque primeiro vocês não vão ter um braço grande, não vão ter braços grandes ou vão ter uma perna tão pronunciada do que, por exemplo, vamos dar um exemplo da Graciane Barbosa. Por quê? Porque existem diversos fatores que estão interligados. Não só fatores hormonais por fora, né, de maneira exógena, mas é um treino muito específico, é uma alimentação muito regrada, porque essas pessoas, elas treinam para justamente o corpo delas é o reflexo da vida delas, entende? O corpo delas é o reflexo de tudo. E sendo que às vezes você, por exemplo, não é assim, você não é uma atleta. Então, você não está disposta a fazer uso desses recursos ergogênicos ou fazer uma dieta tão regrada para ter o físico daquela pessoa. Então, vocês podem ficar despreocupadas, porque é interessante sim vocês fazerem um treino com bastante volume, bastante intensidade, para justamente vocês conseguirem hipertrofiar cada vez mais,
Pra justamente, o que acontece? Vocês vão hipertrofiar mais, vocês vão ter mais massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, maior vai ser seu gasto energético. Quanto maior seu gasto energético, você vai diminuir mais o seu percentual de gordura. E isso vai fazer com que você fique mais definida, que é o que você quer. Ou às vezes você quer ficar justamente com um físico mais volumoso. Então, aí vai ser interessante justamente chegar no superávit calórico junto com um treino mais pesado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que fisiologicamente, ou seja, naturalmente, homens são mais fortes do que mulheres. Eu estou falando isso na forma física, entendeu? Eu não estou entrando nada em nenhum âmbito ideológico. Eu estou só querendo dizer o quê? Homens são mais fortes do que as mulheres. Quer dizer, dando ainda mais ênfase nos membros superiores. Por quê? Porque é natural, a gente vai ter mais testosterona do que vocês, então a gente vai ganhar mais massa muscular que vocês. Isso é natural. Então, para que essa conta consiga ser mais justa, por exemplo, e para que vocês consigam ter maior definição, chegue mais rápido nos seus resultados, consiga diminuir ainda mais o percentual de gordura, precisa ter intensidade. Por isso que é importante demais vocês terem um educador físico para estarem auxiliando numa boa intensidade, num bom volume, numa boa periodização nos seus treinos, para vocês conseguirem ter um excelente resultado. Beleza, pessoal? E olha só queria deixar um recado aqui importante. Lá no meu Instagram eu estou deixando dicas diárias, não só no meu feed, mas nos meus stories do meu dia a dia, para falar justamente como eu treino, como é a minha alimentação de carboidrato, proteína, gordura, como é a minha ingestão de água, porque isso, eu não quero que sirva apenas de inspiração não, mas que isso ajude a vocês quando vocês tiverem alguma dúvida, para conseguir sanar isso daí, para eu conseguir ajudar cada vez mais as pessoas. Então olha só, o link eu vou deixar logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link do meu Instagram. Então clica nesse link do Instagram, me segue lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas que eu tô dando diariamente, beleza? Até uma próxima!